Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 10 ao dia 24 de setembro. Ai, meu Deus do céu! A lua cheia já foi e a pessoa postando agora. Mas tá tudo bem, são 9 horas da manhã, né? Aqui em Santa Catarina. Chá revelação! Sim, eu não estou no Acre, tá? Eu estou em Santa Catarina. Tcharam! Tive uns eventos climáticos muito intensos ontem na minha casa, quando eu ia gravar o clima astrológico. Bem Mercúrio pré, quase em cima retrógrado, né? Estacionando. Plus lua cheia em peixes. Eu tive um efeito de condensação crazy aqui na minha casa. Gente, eu tive que ficar secando essa casa, secava e não secava e não secava. Uma coisa louca, eu nunca tinha vivido isso antes. Senti assim essa intensidade de peixes já se revelando. Então, estou aqui nesse ritmo, sempre um pouquinho atrasadinha nas mídias sociais, vocês sabem como é, né? Vida corrida, estou muito feliz, porque vocês são muito lindos, muito maravilhosos. Eu amo vocês, vocês sempre mandam uma energia muito positiva. E eu estava muito angustiada semana passada, que a gente estava esperando um resultado. Semana passada e retrasada, estava esperando uns resultados. Vocês sabem que estou acompanhando minha mãe, mas tivemos muito boas notícias, muitas boas. E de progresso aí no tratamento dela, estamos bem felizes, apesar de, né, ser bem difícil o processo. E minha mãe assiste o clima astrológico, tá, gente? Minha mãe não só assiste o clima astrológico, gente, minha mãe tem 78 anos, tá? E ela mexe mais na internet, gosta mais de internet do que eu. E ela, ela manda uns WhatsApp pra mim cheio de emoji, ela acha uns emojis incríveis, assim, que eu não sei achar. E ela me manda mensagem, não saiu o clima astrológico ainda, né? Tipo, ela me cobra, tá? Eu odeio ser cobrada. Mãe, para de me cobrar. Ela sabe. Ela lê os comentários, acredite nisso. Então não deixem comentários ruins, tá? Ai, amados, brincadeiras à parte, vamos lá. O que que tá rolando, né? É muito importante a gente entender o contexto, tá? Dessa quinzeninha aí, porque senão vocês vão dar uma sofrida, não por causa do que tá para a semana, mas de como vocês vão usar isso para vocês, tá? Essa quinzena ela pede muito, muito. Eu não diria paciência, porque quando a gente pensa em paciência, a gente pensa em alguém que está esperando alguma coisa. A gente não deveria estar esperando nada na vida, né? Mas eu acho que muito assim, o sofrimento ele vem muito de uma discrepância entre a realidade e a nossa expectativa. E eu vejo que a maioria das pessoas, né, nas narrativas, assim, dos meus encontros em consulta e tudo, eu percebo muito isso. Assim, muitas vezes o sofrimento, ele não é real. O sofrimento, entendam o que eu tô querendo dizer? O sofrimento, ele é muito, assim, a não aceitação do que está acontecendo na minha vida agora como um propósito do que eu teria que estar vivendo, né? Então, as pessoas vivem em realidades paralelas, do tipo assim, eu gostaria de estar fazendo tal coisa, mas não estou, porque a vida me lançou tal dados e agora eu tenho que lidar com isso mas eu era para eu estar fazendo outra coisa, né? E não, né? Não. A vida é o que vai acontecendo, que é resultado, né, do que a gente fez. E aí é aquela coisa, tem um ditado, né, que diz assim, né? O teu momento atual, ele é resultado do teu passado. E o teu futuro, ele é um resultado do que você está fazendo no presente, né? Nada mais verdade do que isso. Então a gente precisa entender, né, que tem um fator destino na vida, né? Uma pré-determinação, isso existe, é impossível dizer que não existe, sendo astróloga, né? E tem o nosso livre-arbítrio, que é tanto a nossa atitude perante o destino, quanto o nosso grau de consciência que a gente vai adquirindo para ir né, organizando a vida e tal, né, de uma maneira que seja mais interessante para a gente. Mas é muito importante também a gente entender esses checkpoints de destino, de que tem certas coisas na vida que a gente vai ter que passar, tá? E nós temos nosso mapa natal, nossa promessa natal, que diz ali muito do que vai se manifestar nessa vida, que é resultado, possivelmente, do que nós já fizemos em muitos lugares, não como algo negativo, né? Mas como resultado mesmo, né? Isso se chama karma, esse resultado. Enfim, nem sei por que que eu tô falando isso. Sei sim, mentira. É porque a gente vai ter uma quinzena, né, com essa lua cheia em peixes, muitos aspectos aí, né, de Netuno rondando, muita mutabilidade no céu, um Mercúrio retrógrado, pedindo pra gente, e muitos planetas retrógrados, todos os planetas retrógrados, pedindo pra gente resgatar, olhar para trás, né, não tá pedindo pra gente ir pra frente com nada, tá? Então,
a aflição que eu vejo das pessoas é muito mais do tipo assim, de não ter consciência do que está no momento atual de vida, no céu, né, no céu pessoal, e querer ir para frente, continuar indo para frente, e não entender que muitas vezes a gente precisa do descanso e regeneração do corpo, né? E não só de sair correndo na vida, né, e deixando as coisas desorganizadas, né, caóticas e tudo mais, aí o corpo é o que para a gente, tá? Quando a gente fica muito aí galinha sem cabeça, né? É, quem dá uma desacelerada na gente é o corpo, né? Aí a pessoa fica doente, daí a pessoa fica com problema, né? Então, nós precisamos entender, né, a nossa necessidade de parar, celebrar a quietude, celebrar o relaxamento, a pausa, e não só atividade, esse estímulo, tá? Então, esse é um período, uma quinzena que pede demais o relaxamento. Aí é interessante porque também a lua nova em Libra, que vai ser no dia 25, né? Óbvio, né? Tava ali. Essa lua nova em Libra, ela ainda vai ter, porque o Mercúrio ainda vai estar retrógrado, e essa lua nova em Libra vai estar bastante aspectada com Netuno também ainda, né, o céu. Então, a gente vai passar um pouquinho ainda no começo de outubro nessa energia de necessidade de muito mais viver sonhos, resgates de intuição, resgates do ano, né, fazer esse olhar para trás, mas muito mais de uma maneira intuitiva, não necessariamente planilhada, tá? Então, a gente ainda vai estar nessa temática. Então, passa o clima aí um pouquinho mais, tudo isso que eu estou falando para vocês, de aceitação do momento e curtir o momento, assim, do que sair correndo, tá? Então, porque a gente tem que se preparar para outubro e novembro, quando vamos ter, né, o aspecto aqui exato que eu vou explicar, e tem eclipses ali, né, novembro e tal. Então, outubro e novembro vai ser um mês de tão correria que a gente precisa agora desse alinhamento, sabe? Aquela coisa, o carro de vez em quando precisa fazer a revisão, né? É bem isso, assim, nosso carrinho aqui pode estar muito capenga, tá? Sem gasolina, abasteceu naquele posto ruim, né? Que o carro fica meio esquisito, tipo isso, tá? Então vamos lá. Pera lá, me ajuda, computadora, a te ajudar. Pronto. Então, eu tô deixando sempre esse aviso aqui, né? A quadratura de Saturno e Urano, que vai ficar quase exata, né? No dia 4 de outubro, que é o último encontro dessa fase aí que a gente viveu, do velho versus o novo. Achei interessante, né, que a rainha, gente, morreu, né, bem agora também, então, achei um símbolo bem interessante, né, do velho, tadinha, né, entendam o que eu tô querendo dizer, o velho versus o novo, mas nem é tão novo, porque quem tá assumindo é o Charles, né, ainda não é o William, e vamos ver, né, como é que a monarquia vai aguentar essa transição. Tá bem interessante isso daí. E não é nenhuma surpresa, né, gente? Ela já tinha 96 anos, né? Por favor. Então, assim, mas é um símbolo dos tempos, tá? Nós temos essa mudança, essa transição de mundo que a gente está vivendo, né? De 2020 para cá. E ano que vem, com Plutão entrando em Aquário, tem mais transição ainda. Então, estamos acompanhando essa transição e vai saber lá para onde que isso tudo vai nos levar, né? Mas seguimos acompanhando com fé e com muito alto trabalho, né? Muito autoconhecimento. Gente, tô no escurinho porque hoje tá um dia super chuvoso, né? Não tem nem luz aqui em Santa Catarina, achar a revelação, para quem perdeu o começo, né? Sim, eu estou morando em Santa Catarina, depois a gente fala sobre isso. Então, essa quadratura, gente, torna o céu muito tenso, tá? Torna tudo que eu tô falando aqui, eu não vou ficar focando na quadratura, mas óbvio que tem essa tensão coletiva que tá acontecendo, né? E tá pegando algumas pessoas em particular, né? Assim, que são o pessoal lá dos 18, que eu já expliquei bastante isso, não vem ao caso aqui. Então, seguimos aí nesse panorama. Então, tem essa tensão de pano de fundo. Aí tem a lua cheia em peixes, tá? Que aconteceu agora de manhã, tô gravando hoje, sábado de manhã. Eu acordei, ela ainda não tinha acontecido. A lua cheia em peixes foi no dia 10 de setembro de 2022, às 6h59 da manhã, horário de Brasília. 17 graus, né? Tá tudo bem, porque a lua cheia é o que vocês vão viver aí nesses próximos 15 dias, enfim. Resultados, né, da lua nova em peixes lá em março, então observa, né, o setor onde vocês têm o peixe ali, né, os 17.
sempre aviso aqui, né, que tem um vídeo explicando as casas e tudo mais, como que isso funciona. A gente tem que fazer um acompanhamento de luas, assim, através de 12 meses, tá, gente? Na verdade, contínuo, né, pro resto da vida. Então, para entender melhor, né, o que que essa lua vai representar para vocês, tem que olhar onde que tem 17 graus de peixes. Daí, né, nesses 15 dias, vocês vão estar fazendo aí um reconhecimento desse setor da vida de vocês e o que precisa ser aprimorado, né, reconectado, né, intuído, né? Então, tem que dar uma olhada para entender melhor o contexto aqui, tá? Já já eu mostro para vocês o mapa, mas o que está dentro desse contexto nesses 14 dias, né? Antes que alguém deixe um comentário falando que não é 15. Isso já aconteceu, né? Ai, gente, eu não aguento. Eu não aguento essas microgestões. Ai, brincadeira, vamos lá. Enfim. Mercúrio retrógrado. Ai, meu Senhor Jesus. Exatamente, a gente está tendo, né, uma lua cheia em peixes em conjunção com Netuno, e no mesmo dia, que foi meia-noite, né, que Mercúrio ficou oficialmente retrógrado, fica Mercúrio, trata de comunicações, né, retrógrado. Então, assim, é a própria bagunça, tá? Então, assim, quando a gente tem, vamos lá, 10 de setembro a 2 de outubro, e sempre, pessoal, a gente está pensando, né, para simplificar, né, uma semana antes, tá, essas coisas elas já manifestam, tá? E 2 de outubro, também uma semana depois, a coisa ainda tá enroscada, tá? Então a gente precisa entender que o planeta não para e volta, aliás, ele não volta para trás, já expliquei isso, né, que não é assim que funciona, é um efeito visual, tá? Enfim, então a gente tem um período que é o período estacionário, né? Que é quando ele diz acelera e volta. Então, assim, foi uma semana antes, eu tava indo viajar, tive que pôr o Waze. Ah, meu Waze tava completamente insano já. Então, é isso daí, tá? Já, as coisas já ficam maluquinhas antes, né? Por isso que eu sempre falo, gente, antes já vai se preparando, o Mercúrio vai ficar retrógrado lá, né? No dia, né? Então, para o Mercúrio retrógrado não é ruim? Ele é ruim para a sociedade capitalista. Para o trabalho que eu gosto de fazer aqui, que é trabalho de consciência, né? Nada é inerentemente ruim. O Mercúrio retrógrado é excelente para a gente fazer o quê? O resgate de pendências, de coisas do passado, de organização. Que Mercúrio fala? Comunicação, dados, informação. É o tic-teco, né? É ir de um ponto A ao ponto B, intelectualmente, na comunicação, no cotidiano, nas falas e no mental, né? Então, quando a gente pensa no Mercúrio retrógrado, sim, a comunicação direta, a expressão, a planilha, essas coisas acabam bugando. A internet adora bugar, o Instagram sempre buga, não sei como eles não têm ali, né? Eles devem ter um anúncio de Mercúrio retrógrado, porque tá cheio de millennials trabalhando lá nos Google, nas coisas tudo, com certeza eles sabem, né? Mas vira aquela zona que vocês já estão acostumados. Mas, fora essa parte que é o trickster, né? O Mercúrio, o Hermes, ele é o trickster, ele é aquele brincalhão, ele gosta de fazer essas brincadeiras aí na nossa. De tirar a gente da zona do conforto, né? Ai, como a minha internet não está funcionando? A pessoa não sabe mais viver sem internet, né? Então, o Mercúrio ele dá essa causada. Então, se a pessoa tem essa mente cartesiana, né? Assim, muito. Aí ela fica louca mesmo. Agora, quando a gente pega e entende, né? Lembra lá o começo do clima que eu falei, né? Expectativa e realidade, né? Então, se eu aceito o fato de que tem um Mercúrio retrógrado, eu quero botar os meus projetos loucamente para frente, eu quero fazer tudo virginianamente, fazer acontecer, vai sofrer, tá? Agora, se eu parar e começar a resgatar coisas das gavetas, olhar projetos e situações e coisinhas de comunicação e dados de informação que eu deixei para trás, e for fazer aquele inventário e aquela organização, nossa, vai fluir demais. Então, às vezes, a gente não consegue dar aquela organizada na vida em geral, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Agora é o período de conseguir fazer isso, entende? De olhar os armários, olhar as planilhas, olhar tudo, mas no sentido de resgate. E aí também, gente, olhar os próprios processos internos, tá? É um momento de internalização e capacidade de intuição, porque temos, né, a lua cheia em peixes, deixando a gente com um campo extremamente aberto. Essa semana eu só não desencarnei, não sei por quê.
Eu tava com o campo, assim, tão aberto, gente, tão aberto. Gente, a minha vida é muito engraçada. É, teve um dia aí que eu falei, gente, onde que eu tô? Assim, eu consigo, às vezes, dar uma desconectada. Eu sou super organizada e tal, mas tem umas horas que a lua em peixe vai embora. Teve uma hora que eu falei assim, nossa, fui para outra galáxia. Então, essa galáxia aí, né, tá aberta, tá? Tem esse campo intuitivo, esse campo espiritual, essa energia de intuição, de abertura para sensações, sentimentos, emoções, tá assim com tudo. Tanto que minha casa, né, meio que alagou ontem, né, de tanta energia assim. E temos isso daí, tá? Então, uma lua cheia com Netuno em Peixes, agregado ao Mercúrio retrógrado, agora é a hora de resgatar todos os processos muito mais do campo intuitivo, do campo da poesia, da música, do sutil, né, do espiritual, né, mantras, etc. Muito mais do que ficar querendo resolver a vida, tá? Então, temos isso daí. Aí, o que que tem mais que é importante? Todo mundo retrógrado. Todo mundo retrógrado, todo mundo que presta retrógrado. Marte vai ficar retrógrado, mas é um pouquinho mais para frente, ele não tá. Mas a galera tá toda, tá? De Júpiter para baixo, todo mundo retrógrado, para baixo da lista de. Não para baixo, né? Para lá. Júpiter para trás. Todo mundo retrógrado, tá? Então, Mercúrio se juntando ao time retrógrado agora. Ah, gente, é isso, tá? É a capacidade. Como Júpiter para frente são planetas, né? Dos sociais para os transpessoais, que estão trabalhando com questões nossas tão profundas que nem todo mundo consegue acessar, tá, no cotidiano, que às vezes fica muito mais em outro lugar, assim. O Mercúrio ele vai ter essa capacidade, né, sendo essa coisa intelectual que daí todo mundo consegue acessar facilmente. Não porque a outra pessoa que não acessa é inferior, tá, gente? Mas não é todo mundo que tem esse olhar para dentro já pronto, assim, já feito, tá? Muita gente só vive para fora, tá? E se a pessoa não tem um mundo interno já que começou a trabalhar ou que vai trabalhar nessa vida, ela não entende muito bem esses processos, né? Mas o fato que tá de Júpiter para lá, todo mundo retrógrado, e o Mercúrio, que é sim a mente, né, do intelecto da comunicação, retrógrado também, é realmente a capacidade de ver todas as lições pessoais que a gente vem passando de abril para cá e amarrar tudo isso, tá? É um amarrar, é um entender, um costurar, um intuir para seguir para frente depois, tá? Para eventos que vão vir nos eclipses, né, no outubro, novembro ali, serem integrados, trabalhados, resolvidos para a gente seguir para frente depois, entre novembro e dezembro, que é quando realmente as coisas daí desenrolam mesmo, tá? Então, agora é a hora de olhar tudo que foi trabalhado durante o ano. Essas semanas agora são muito importantes para vocês fazerem isso. Eu sempre falo, gente, tenha um diário dos acontecimentos, principalmente com as luas, né? Quem vai acompanhando aqui é legal, porque por exemplo, fui olhar a minha lua nova em peixes, eu lembro que o que eu estava vivendo, o que que foi, não é algo específico, não estou procurando um evento, mas eu lembro as sensações, os sentimentos que eu estava tendo e o que está sendo resgatado agora. Então, é legal demais fazer esse processo e aceitar como que tá, né? Assim, né? Tipo, quem não aceita esses processos é a mesma coisa que tá chovendo hoje, que eu virar e falar, não, mas eu quero sol, vou fazer sol, vou sair, não vou levar guarda-chuva, porque eu quero que faça sol, eu vou fazer acontecer esse sol, tipo assim, motivacional, né? Vou fazer acontecer o sol. Não, não vai acontecer, amores. O sol pode estar dentro de vocês, né? Mas o sol externo não tá aqui hoje e é uma coisa que a gente tem que aceitar. A astrologia é meio que isso, tá? Tem coisas que a gente muda e o sol tem que estar dentro, vamos dizer assim, né? Capacidade de iluminar. Então, a gente tem aqui, né? O que fazer? Revisar, resgatar, mergulhar, descansar, intuir e relaxar, tá? É isso. Vai vendo o que vai surgindo na vida de vocês. Vai lá olhando, vai surgir coisas, né? Eventos que precisam ser arrumados, organizados, resgatados, pessoas do passado para ter comunicação. A comunicação de resgate e de reconexão vai fazer muito mais sentido agora do que comunicação para novos inícios, vamos dizer assim, né? Isso, assim, no sentido mais sutil, genérico, tá? Não necessariamente literal. E o que não fazer, né? Novos projetos, excessos e pressão e comunicação. Não se comuniquem. Não, é aquela coisa, né? De querer comprar coisas novas, eu não recomendo, eu espero, eu digo, se possível, esperar um pouquinho, né? Se acumular com pressão, se acumular com uhul, agora que eu vou fazer acontecer, né? Vai sofrer um pouquinho, tá? Vai sofrer um pouquinho. Claro,
Tem um mapa pessoal, às vezes o mapa pessoal da pessoa tá numa vibe de energia, tudo bem? Mas mesmo dentro da vibe pessoal de energia, a pessoa vai precisar entender que ali as coisas vão estar fluindo, mas nem tão rápido quanto ela queria. Vai estar fluindo rápido se for coisa de resgate, entendeu? Não se for coisa nova. Então, assim, na quinzena, gente, o que a gente tem é isso, tá? É esse Mercúrio retrógrado hoje na lua cheia e basicamente não tem evento importante, né? Importante. A gente tem esse contexto, tá? Por isso que eu resgatei, né, Gaia? Gaia tá ali bufando, dormindo, só dorme essa cachorra. Então tá, vamos dar uma olhadinha rápida só no. Porque, obviamente, eu já puxei todo o contexto, né, nessa lua cheia. Lua cheia em conjunção com Netuno, né, que puxa essa questão de sonhos, imaginação, intuição, e agora é a hora de, tipo, tive sonhos, né, os sonhos relevantes, né, não aqueles sonhos aleatórios que às vezes a gente tem, né. Se o sonho mexeu com você, é assim, né, o sonho ele é importante quando a gente acorda mexido, a gente lembra e acorda meio mexido. Se foi um sonho nada a ver e não mexeu com você, tá tudo bem, mas tem sonhos que mexem com a gente, né, que trazem uma energia diferenciada, vamos dizer assim, né? Então, reparem, tá? Nos sonhos, na intuição, se tá tomando banho, tá? A energia da água, ela é muito potente para isso, né? Eu que tenho a lua em peixe, a gente vê o banho, ele não é um banho, ele é uma conexão com o cosmos, né? Então, no banho, de repente, vocês podem ter insights maravilhosos, percepções, o relaxamento, né? Então, pode acontecer também ali. Então, tudo que tem a ver com conectar com o mar, com a água, com as emoções, está muito favorecido. Hora de relaxar, faz um escaldapés, né? Quem não pode estar perto da água, do mar ou do lago, do rio, né? Faz um escaldapés, faz uma meditação, faz um relaxamento. Traz um pouquinho disso no dia de vocês, de hoje, de amanhã, né? Para olhar para dentro. A água ela vai facilitar como um condutor ali, né? Para esse processo bem rico. Aí o Mercúrio ele está ali retrógrado, né, em Libra, ele vai voltar para Virgem, então sim, agora seria um bom momento, por exemplo, para resgates de comunicação um a um, né? Não relacionamentos afetivos necessariamente só, tá, gente? Libra não é só isso, mas um a um, né? Então, tá muito bom para resgate de comunicação interpessoal, mas depois ele volta para Virgem e aí sim, como eu disse, esse resgate de coisas de planilhas, mas resgates, tá? Não necessariamente novos objetivos. E o Marte maravilhoso, fazendo uma quadratura ali, maravilhoso, é ironia, em Gêmeos, tá? Ele vai ficar em Gêmeos forever, já avisei. Ele tá ali. Então, assim, sim, muitos falando, né, da eleição e real, assim, né? Uma eleição com Marte em Gêmeos, que depois fica retrógrado, e Netuno e tudo mais. A gente já sabe como é que tá esse lance aí, né? Não vou ficar adentrando nesse enrosco aí, gente. Já não chega os meus enroscos pessoais. Então, tá muito assim, a temática de comunicação e de intelecto, razão versus, não é nem emoção, mas é o sentir, a intuição. Vocês vão ter que conseguir. A ponte tá aí, tá? Tipo, eu puxo uma intuição, eu tenho um sentir, eu tenho um insight, eu tenho um sonho, e eu tento conectar aquilo com algo que precisa acontecer depois no mundo prático, na minha vida, no meu cotidiano. Por isso que o resgate de conteúdos escritos seria interessante, sabe? De diários de acontecimentos que vocês têm aí, tá? Acho que é isso, tá, gente? Reflitam sobre isso. Essa próxima, quando a gente se encontrar de novo no dia 25, que é uma lua nova em Libra, ainda vai estar essa vibe aí, tá? E ainda mais, assim, sabe? Nossa, ainda mais enfatizada de intuição. Então, não temos escapatória, não lutem contra, tá? Se entreguem para o processo, entendam que tá tudo certo do jeito que tá? Então, vivam aí com consciência para viver melhor, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!